Bom dia, oitavo encontro do Clube de Leitura Gradiva. Eu sou Cizue Ito, faço a curadoria e coordenação desse projeto, que faz parte da Unidade de Pesquisa, Literatura e Psicanálise do Gradiva Instituto de Psicanálise. Para as leituras do mês que vem, eu fiz algo diferente, aí vocês que me acompanham daqui, que não estão assistindo o vídeo pelo YouTube, eu resolvi gravar um videozinho apresentando os livros, além do formulário de votação. Eu espero que tenha sido interessante ver as obras, ver as capas, e para quem ainda não votou no livro de outubro, até o fim do encontro, de hoje ao meio-dia, o formulário vai estar aberto lá no grupo do WhatsApp, e o encontro do mês que vem vai ser no dia 29. Eu tenho um avisozinho importante também, que a gente convencionou o último sábado do mês como a data preferencial para os encontros. Entretanto, em novembro e dezembro, a gente não vai fazer no último sábado, porque em novembro a gente vai ter a Flip no último final de semana. Eu e Angélica, Chico estaremos lá, não sei mais quais de vocês, né? Caio também estará lá. E em dezembro a gente tem o Natal e o Réveillon também no finalzinho. Então, anotem aí, os próximos encontros serão no dia 29 de outubro, 19 de novembro e 17 de dezembro. Mas depois eu vou informando vocês melhor. Em outubro, os livros indicados foram Quentux e Desonra. A gente tem vários olhinhos aqui nessa capa. Desonra, também uma capa muito linda. As duas obras são bem diferentes na temática, na construção narrativa, mas ambas são maravilhosas e vão permitir que a gente tenha um debate bem interessante. Temos hoje, como convidados, duas pessoas muito queridas para nós do Instituto, né? Esse encontro promete, Rômulo Balestê, Chico Moura. O Rômulo, ele tem doutorado em psicologia pela UFRJ, é professor do curso de psicologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus do Pantanal, e foi professor do grupo de estudos da Gradiva no último semestre. Estamos esperando o retorno dele no próximo. E ele falou, né, com um grupo de estudos sobre neoliberalismo e subjetividade. Chico Moura é licenciado em Letras, Português e Francês pela Universidade de São Paulo, direcionou sua vida profissional ao ensino de gramática e de produção de textos, tanto como professor do ensino fundamental, médio e superior, quanto como autor de livros didáticos e gramáticas. É coautor do livro Práticas de Língua Portuguesa, Ensino Médio, pela Somos Educação, é coautor de Gramática, publicada pela editora Ática, é também coautor, juntamente com a Vilma Moura, do livro Tirando de Letra Orientações Simples e Práticas para Escrever Bem, publicado pela Companhia das Letras. Chico Moura vem preparando candidatos para a prova de redação do curso de admissão à carreira diplomática desde o ano 2000, além de ministrar cursos de escrita para profissionais de editora e para advogados. Ele tem contribuído para a formação de professores, ministrando palestras em todas as regiões do Brasil, e além de tudo isso, ele está aqui com a gente, né, nesse clube, desde o iniciozinho, prestigiando a gente. Obrigada, Rômulo Balestê, Chico Moura, pela presença, por ter aceito o nosso convite aqui. Obrigada. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho agora sobre o autor, né? Que eu acho que a gente tem algumas questões interessantes aí a falar sobre esse autor, né? A Vida pela Frente, que é esse livro aqui, foi publicado pela Todavia no Brasil em 2019, é de Romain Gary, escrito sob o pseudônimo de Émile Ajar. E recebeu o Goncourt em 1975. É um prêmio literário de muito prestígio, de maior prestígio na França. E aí, anos depois, veio uma surpresa, né? Essa premiação tem como uma das suas regras não permitir que o mesmo escritor receba duas vezes o prêmio. E Gary já tinha sido premiado em 1956 com o romance As Raízes do Céu. Tudo isso, né, essa revelação se deu, né, depois que o autor se suicidou em 1980, pouco mais de um ano depois do suicídio da sua ex-mulher, Jean Seberg, que foi uma atriz americana considerada uma das musas da Nouvelle Vague do cinema francês.
Eu e Caio ficamos conversando aqui, né? Será que haveria alguma relação entre o suicídio dele e o dela? Na ocasião da morte de Romain Gary, A Vida pela Frente já era um best-seller e um dos mais vendidos do século XX. Com o suicídio veio a público uma carta que só deveria ser aberta após sua morte. Nesse texto, né, dessa carta, que ele intitulou Vida e Morte de Émile Ajar, o Romain Gary usa a expressão mistificação para revelar a verdadeira identidade, né, o verdadeiro autor, então, da obra. Gary nasceu na Lituânia em 1914, acho que vocês que estão aqui, que leram, né, viram a foto dele aqui, né, muito bonito a propósito. Nasceu meses antes do início da Primeira Guerra Mundial. Ganhou reputação como escritor por sua longa, vasta, aclamada obra. E ele foi também aviador, herói de guerra, diplomata, jornalista, cineasta e ator, desenvolvendo todas essas atividades na França, o país que adotou e no qual viveu pelo resto da vida. E agora vamos falar do livro. A Vida pela Frente é a história de, assim, traz uma história de jogo de cenas. Ora, toda a crueza, sem retoques e matizes, de uma rotina em um bairro de periferia de Paris. Ora, em meio à barbaridade, o protagonista traz para a narrativa os sonhos e as fantasias que ele usa para dar conta de suas dores e traumas. São dois os personagens principais. Mohamed, o menino que não sabe direito sua origem, de que país ele vem, nem que idade tem, acredita que tem uns 10 anos, e esse é o narrador do livro. Temos também a ex-prostituta, Rosa, a senhora com quem ele mora. E ela vive disso, do dinheiro que recebe de pais e mães dos garotos que são deixados sob seus cuidados. Esclarecendo que uma lei da época retirava as crianças das mães que se prostituíam. Então, esse era um meio seguro para não perder a guarda dos filhos e, ao mesmo tempo, era também um modo de serem criados, né, para essas mulheres, enquanto as mães se viravam aí, como expressa, né, como diz Momo. Mohamed, Momo, né, é diferente dos outros meninos que dividem a casa da Madame Rosa com ele. Ele é mais esperto, sagaz, não sabe quem são seus pais. Rosa diz apenas que ele é árabe, nascido talvez no Marrocos, na Argélia, que foram domínios franceses. Momo e Madame Rosa têm uma relação difícil e, ao mesmo tempo, de amor, quase de mãe e filho, ou de mãe e filho. Há ainda a questão religiosa e política. O menino é tratado no livro como árabe e deveria ser criado como um bom muçulmano. E Rosa é uma judia que passou pelos campos de concentração quando jovem, antes de se prostituir em Paris. Mas são questões que parecem importar pouco nesse bairro em que vivem, onde todo mundo está mais preocupado em sobreviver. Momo é o mais velho da casa, por isso submete os menores ao seu controle, tanto para atormentar o dia a dia ali, quanto para ajudar nas tarefas. Rosa já é uma mulher de 65 anos, que adoeceu, engordou, é descrita pelo menino como alguém que perdeu a beleza, mas ainda se veste, se perfuma com vaidade. Momo percebe que ela está cada vez mais debilitada, enferma, e a cada saída do apartamento no sexto andar é uma dificuldade que a faz perder a respiração. Ela tem que descansar entre um andar e outro, e às vezes sobe empurrada pelos meninos, e o Momo sente muito medo de perdê-la. O cenário é de dificuldades típicas do subúrbio, da época e de hoje, eu acho que isso é um papo que a gente pode trazer, e o leitor é apresentado a muitos personagens que cercam esses dois, né? Eu vou falar de alguns interessantes aí, os mais importantes. O médico judeu, Dr. Katz, que atende a família, tranquiliza a Rosa quanto a seus dois grandes medos, de estar com câncer e de descobrir que Momo pode enlouquecer e ficar violento. A travesti Lola, que mora no andar abaixo, ganha vida com programas, sempre à disposição para ajudar no que for preciso, e foi um lutador de renome em seu país de origem. E como diz Momo, quem não a respeitasse, ela quebrava a cara. Tem um grupo de imigrantes também, de uma aldeia africana, que vive num outro apartamento e trabalha carregando mudanças, e passa a ajudar a Rosa a subir e descer as escadas, trazendo ela no colo, né?
Quando ela adoece mais gravemente, eles usam rezas, danças, comidas, bebidas africanas para cuidar dela. E a gente tem o velho muçulmano Amil, comerciante de tapetes, que vive agarrado ao livro do Victor Hugo, Os Miseráveis, está perdendo a visão, mal pode sair onde está, e é com ele que Momo conversa sobre a vida, sobre o amor, sobre Deus. E é tudo gente que tem que lutar muito pela vida e mesmo assim está se apoiando. Essa é uma história de muita generosidade. O romance é engraçado e tocante. A gente estava falando aqui antes do início, né? Que a gente ri e chora na mesma página. Ele é bonito porque o narrador tem um olhar onírico, uma certa inocência. Mas esse narrador, né, o Momo, é incisivo também. E essa coisa direta também é uma característica que é muito natural, soa muito natural para nós. Ele tem um olhar piedoso, nem sempre. Ele faz amigos, inclusive amigos imaginários, e tudo no livro parece estar muito equilibrado entre o real e o absurdo. No entanto, não é a história de uma infância, ainda que contada por uma criança, mas uma reflexão sobre a velhice, a doença, o amor, a perda, a pobreza e também família, origem e maternidade, afinal. O menino acaba por conhecer o pai que deixou anos atrás com Rosa, e descobrimos então que esse homem esteve internado no hospital psiquiátrico por ter assassinado a esposa, mãe de Momo, e apesar de toda a tragédia dessa descoberta, é uma cena muito engraçada. Bem, para mim foi. Madame Rosa, muito apegada ao menino, entrega ao pai uma outra criança, e ele exige de volta o seu muçulmano, e termina com uma morte apoplética. Toda a narrativa, desde o início para o fim, toda a narrativa aponta desde o início para o fim próximo de Madame Rosa. E então a gente se pergunta o que vai ser de Mono, ou de Momo, se seu destino será assistência social, as ruas, ou quem sabe até o lar de uma prostituta que ele conhece ali nas ruas e se propõe a adotá-lo. E o desfecho é comovente. A Rosa morre no porão do edifício que serve a ela como um refúgio judeu, junto com Momo, que fica ao lado do seu cadáver por 3 semanas, evitando se desfazer da mulher já apodrecida que ele tanto amava. A criança, enfim, acaba no lar de uma família dizendo, bem do seu jeito, eu não prometo nada a vocês, a gente tem que ver. Momo, mesmo numa situação que todos abraçariam sem pensar 2 vezes, ainda não sabe o que vai fazer. Como se ficar ou não fosse melhor e mais importante para a família do que para ele. Como os grandes livros, A Vida pela Frente metaforiza todos os tempos e todos os lugares e leva o leitor a muitas reflexões sobre o processo de envelhecer, o que deixamos para trás, a solidariedade, a generosidade, o olhar para o outro, o amor que se manifesta mesmo nas piores condições, e tão importante quanto tudo isso, o legado que transmitimos a quem nos sucede. Dito, né, a minha parte, a minha leitura sobre o livro, a gente passa a palavra aí para o Rômulo e para o Chico Moura, então, sobre o que eles, né, gostariam de trazer sobre esse romance. Chico, por favor. Tem que abrir o microfone. Bom dia a todas e a todos. Então, eu também pensei em começar falando da vida dele. Como a Sizue já falou bastante coisa, vou só pegar os itens que ela não citou, certo? Então, em primeiro lugar, eu vi um filme essa semana que chama Promessa ao Amanhecer. Em francês, é La Promesse de l'Aube. É baseado num livro autobiográfico do Robin Garry, e está no YouTube. É muito bom, né? Com uma atriz famosa, Gainsbourg, uma atriz bem conhecida, que faz a mãe, né? Então, o que dá para notar no filme é essa loucura, porque o Garry é filho de mãe solteira, né? Ela era uma atriz russa, né? Que era da Lituânia e tal, nasce lá. Ele não conhece o pai, né? E é um amor entre ele e a mãe, é uma coisa assim
fora do normal. Não é simplesmente a superproteção da mãe judia, né? Ela tem uma loucura por ele, ela quer conhecer a França, ela quer que ele seja educado na França, e ela também, o tempo todo fala para ele que ele vai ser um diplomata, que ele vai ser aviador e que ele vai ser escritor. Então, olha a loucura, quer dizer, ele se tornou essas três coisas, mais, né, como a Sizue falou, jornalista e tal, mas ele foi perseguindo aquilo que a mãe falou para ele. E ele, com 8 anos, a mãe, na Polônia, porque eles foram da Rússia para a Polônia, pegava o menino com 8 anos e falava assim, ele vai ser diplomata, ele vai ser... Falava para todo mundo. Não, ela completamente maluca, assim, pelo filho. Um amor, né, muito, muito doido mesmo, né? E aí, o que a gente nota é que ela vai para Nice, né, primeiro lugar, com ele, ela se estabelece lá, ele termina todo o ensino médio em Nice e vai para Paris estudar direito, né? Aí larga do direito porque começa a escrever, aliás, ele aparece escrevendo já com 8 anos, lá na Polônia já escrevia contos, histórias que eram bem aceitas. Então ele simplesmente vai para Paris, começa a escrever e depois vai fazer curso de aviação. Aí já logo vem a Segunda Guerra, ele é piloto de aviação na Segunda Guerra. E aí ele fica afastado da mãe durante 3 anos. Mas ele recebia carta constantemente. Ela escreveu, antes de morrer, né, segundo o filme, 250 cartas e pediu para a amiga mandar para ele. Ela mandava as cartas, então ele tinha a sensação de que a mãe estava viva. Aí ele foi já com um livro, que ele já tinha ganho até o prêmio, foi mostrar para a mãe, foi para Nice. Só que a mãe tinha morrido 3 anos antes. Aí ele se desespera totalmente, né? Porque ele tinha essa fixação pela mãe, e ela por ele, e ela incentivando, e aí que ele começa, eu não sei como aconteceu, isso não aparece no filme, daí ele foi designado de diplomata, né, representante francês, porque ele falava russo, polonês, francês, inglês e alemão, né? E na época da Guerra Fria, quem falasse russo, polonês era muito bem quisto. Então ele foi representante da França em Nova York, depois foi para Los Angeles, como diplomata, né? E foi diplomata em Sófia, Bulgária, né? Então foi representando o governo francês, exatamente o que a mãe achava que ele deveria ser, e um escritor super famoso, né? Com relação à história de ter o pseudônimo, né? Tem algo interessante que eu achei 2 versões dos sites franceses, né? Porque em português tem pouca coisa sobre ele. 2 versões que também não aparecem no filme. A primeira é que um primo dele se fez passar por Émile Ajar, né? Porque quando lançou A Vida pela Frente, e ele já tinha ganho o prêmio Goncourt em 56. E aí foi o prêmio do Goncourt de, acho que 76 e tal, e ele entrou como Émile Ajar. Então, uma versão que diz que é o primo. Mas a outra versão, que segundo meu filho que editou o livro, era que ele sabia, ele se fez um escritor brasileiro, conseguiu alguém do Brasil para mandar os originais para lá. Agora, eu não sei qual é a versão que vale, né, que funciona, porque eu vi as 2 versões, né? Então, é interessante isso, que ele manda os originais e depois já mandou outro livro também, como Émile Ajar, e ele só comunica, né, que eles eram a mesma pessoa alguns dias antes de se suicidar, né? Então, ele fez isso para afrontar a academia e os intelectuais franceses, e conseguiu, porque os intelectuais ficaram muito, né, os escritores em geral, muito bravos, fazer quem ele para desafiar né, e ser premiado 2 vezes pelo Goncourt, que é o prêmio literário mais famoso da França. E ele foi isso, né? Outra coisa também
da biografia é que ele casou primeiro com uma inglesa, Leslie, e depois com a atriz Jean Seberg, ou Jean Seberg em inglês. E ela é uma ativista, né, norte-americana. Ela ajudava, uma das financiadoras do Black Panther, do Panteras Negras. E ela, inclusive, tinha essa militância, ele sabia, acompanhava, e na época da guerra, ela foi perseguida pelo FBI. Então, na França, e ela sofreu muita pressão do FBI. Tanto é que então, a versão do suicídio não é bem aceita por todo mundo. Uns dizem que é suicídio, mas o próprio Garry foi à polícia achando que era o FBI que tinha assassinado. Então, existe essa... Ninguém tem certeza se foi o FBI que assassinou ou se ela se matou. O fato é que exatamente um ano depois ele se mata. Né? Então, aí fica a pergunta. Então, o que dá para notar, né, que é muito importante, é a tragédia que foi a vida dele, marcada por fatos muito trágicos. E isso transparece no livro. Né? Transparece muito. Então, isso que eu gostaria de pegar, assim, as questões que eu acho importantes. Né? Então, o interessante no livro, como a Suzy já falou, não é um romance de ação, né? Em literatura é um romance de personagem, que as personagens são muito bem caracterizadas, né? E você convive com ele, com a Madame Rosa, né? Como se fossem seus grandes colegas e amigos. E o Momo, né? Na França falam Momo, né? Era esse narrador personagem. Então, mas dá para perceber bem que a voz e o olhar do Garry, levando em conta toda a vida dele, estão no Momo, né? Momo que tem essa capacidade de ser ambíguo, né, gente? Vocês percebem que, ora, ele tem uma ingenuidade infantil, que não consegue entender nem como é a concepção, fala que é uma questão de higiene, que o Marruti tinha falado para ele, e depois ele tem aquelas observações muito, muito adultas, né? Um discernimento das coisas que não dá. Então, e todo mundo acha que ele não tem a aparência, né, pelo que ele fala, pelo que ele é, de um garoto de 10 anos, porque a Madame Rosa mudou, falsificou uma certidão, porque todos os documentos da Madame Rosa eram falsos, né? Todos. Né? Ela conseguiu escapar do local de Auschwitz, também, segundo ela, com documentos falsos, e aí ela foi prostituta, né, na Argélia, no Marrocos, e depois em Paris. E ela foi prostituta até os 50 anos, e depois passou a cuidar de crianças, de filhos filhos e filhas de prostitutas. Né? Então, muita coisa aqui que eu coloquei, a Suzy já falou. Então, é muito importante, que eu acho, assim, logo no começo da narrativa, nas primeiras páginas, a situação já é dada. Né? Já aparece o bairro de Belleville, na periferia de Paris, né? Um bairro de negros, judeus, e outros imigrantes, drogados, prostitutas. Né? Então, aí, os conflitos entre esses habitantes, a exclusão social, a solidão, o preconceito racial e a morte aparece sob o olhar curioso do Momo. Né? Então, neste orfanato particular, o Momo conta a sua história, enquanto a saúde de Madame Rosa vai se deteriorando. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem o básico da narrativa já apresentado nas primeiras páginas, os personagens não. Né? Os personagens vão sendo construídos
aos poucos. Então, você vai, cada hora você tem um detalhe do Momo que é importante. Então, e aí a gente percebe o que é importante. No Momo e na Rosa, eles mantêm um laço afetivo tão forte que desafia todas as possibilidades e as diferenças culturais, né? Eles são os personagens principais e em torno dele gravitam como a Madame Lola, né? Travesti senegalês, que tinha sido pugilista, né? É muito interessante. E depois tem o Dr. Katz, médico judeu do bairro, e o seu amigo, que era o verdadeiro filósofo, professor do Momo, né? Há outros personagens, mas esses três são os mais importantes, né? Então, sobre o Momo, não, o que ele diz logo no início, a idade. Não fui datado, como vocês vão ver quando nos conhecermos melhor, se acharem que isso vale a pena. Então, ele já anuncia no começo, né, que vai ter uma catástrofe que vai mudar a vida dele. Eu acho interessante isso. Quer dizer, é um narrador, criança, mas onisciente, já sabendo, né, o que vai acontecer com ele. E porque daí vem quando o pai aparece no final, quase no final da narrativa, e daí o pai conta a idade, quando que tinha entregado, quando era que o Momo tinha sido entregue para ele para Madame Rosa, e aí ele percebe que ele tem 14 anos, né? Então, mas desde o começo tá uma angústia de ele não saber quem são os pais dele, né? E ele ficou muito chateado, chorou uma noite inteira quando descobriu que alguém pagava a Madame Rosa para cuidar dele, né? Ele não aguentou saber que alguém pagava para que ele fosse cuidado por ela, né? Mas aí um item importante que eu queria destacar é o preconceito racial, que aparece nas observações do Momo. Ele diz assim: durante muito tempo eu não soube que era árabe porque ninguém me xingava. Olha, né? Frase do Momo. Madame Rosa disse que todos os árabes eram iguais, a gente dá a mão e eles querem logo o braço. No fundo, ela não era assim, só falava isso por causa dos preconceitos. Fala dele. Então, ele verbaliza a história do preconceito. E outro fato interessante, que aparece o preconceito também, ele sai com o Banania, que é um garoto negro, mas cujos pais adotivos são vietnamitas, né? Ele leva o Banana e ele belisca o Banana para o Banana berrar, enquanto isso ele aproveita para fanar comida, né? Ele fica roubando comida. Daí ele diz o seguinte: quando os negros têm 4, 5 anos, eles são bem tolerados, né? Olha aí, então já na época, a gente está nos anos 70, né, na França, né? Então, preconceito com os negros é muito com relação aos judeus também, né? Uma coisa contraditória da Madame Rosa que é interessante, ela fugiu, saiu de Auschwitz, né? E ela foi e ela tinha o retrato do Hitler embaixo da cama, né? Isso é bem contraditório. E quando ela estava feliz, ela não sabia o que fazer, ela via a figura do Hitler, que é bem contraditório. Então, isso é bem interessante na descrição dos personagens, né? Todos são bem contraditórios, não existe nada maniqueísta, só assim, só desse jeito, né? Então, a Madame Rosa é bastante contraditória. Então, o Momo também, né? Então, outro item que é bem importante no livro todo é a solidão, né? Então, a Madame Rosa tinha um cantinho no apartamento, apesar de ser um apartamento muito pequeno, ela tinha um cantinho para onde ela ia, e, segundo o Momo, ela devia se sentir mais sozinha ali dentro. Como ela tinha muito medo da polícia, daí ela era protegida por um comissário. Mas o Momo também diz o seguinte: eu sentia muito medo de acabar sozinho no mundo, né? Então,
solidão dela sempre presente, a solidão dele sempre presente, né? Então, mas o que eu acho interessante notar, né, fazendo a relação com a vida do Garry, né? Ao escrever esse livro, ele meio que, vocês devem ter o termo adequado para isso, ele expulsa um fantasma da infância, né? Porque ele foi um garoto sem pai, né, filho bastardo, vindo do leste, pobre e judeu. Então, tudo isso, né, aparece com muita intensidade no Momô, né? No Momo. E agora, a juventude do Momo se contrapõe o quê? A angústia de uma velhice desesperada. Quais são a matéria importante desse romance? Como a Silvia já falou, é a morte, o sofrimento e a angústia, né? Como sobreviver quando se tem a natureza e o mundo contra você, né? Tá? A outra coisa, a ausência da mãe é sentida fortemente por Momo e outras crianças também. Então, no começo, o Momo somatiza essa ausência. Ele sentia fisgadas da barriga, tinha contrações e até convulsões esperando que a mãe viesse, mas ela nunca apareceu, né? Então, e aí tem uma coisa interessante. Um dia o Momo começa a gritar, dizendo que queria a mãe, queria a mãe, queria a mãe. Virou uma histeria coletiva. As 7 crianças que estavam no apartamento começaram a gritar, querendo a mãe de todo jeito, né? Então, é interessante você notar o Momo oscilando entre a perfeita ingenuidade infantil e a maturidade de um adulto sofrido. Não é qualquer adulto, né? Então, ele, como não foi expulso pela escola, porque no começo, segundo a Madame Rosa, achava que ele era novo demais, depois que era velho demais, e daí, enfim, foi expulso da escola. Então, a casa, a educação dele é da rua, né? Então, ele maltrata a gramática e a sintaxe. Por que ele maltrata a gramática e a sintaxe? E segundo os críticos franceses, porque isso dá para notar mais do livro original, né? O que ele faz com a língua, porque ele não teve escolaridade, né? O que a gente pode notar, né, na tradução em português, quer dizer, que ele usa termos assim inadequados, infantis, por exemplo, abortar para eutanásia, né? Se virar para prostituir-se. Proxineta em vez de proxeneta. Você começa, por que aparece proxineta aqui? Que proxeneta é o cafetão, né? E só aparece proxineta, que é a mesma coisa. Em francês também tem a troca de uma vogal. Daí ele fala que a Madame Rosa fala árabe judeu, né? Falar judeu também é uma linguagem de criança, de que não frequentou a escola e não sabe falar que é hebraico ou yiddish ou qualquer coisa assim. Então, mas toda essa linguagem dá um toque poético e gracioso para o texto, né? Isso que a gente nota. Então, por exemplo, tem uma fala dele assim: quando uma mulher é obrigada a se virar, não tem direito ao poder materno. Então, ela esconde seu pirralho para não ter que entregá-lo a alguém, né? Então, numa mesma frase, você tem uma linguagem infantil e um discernimento de adulto, né? E isso acontece no livro todo, né? Então, e aí, então, a questão da linguagem é um item muito importante, né? Principalmente a linguagem do Momo, tá? Então, ela é informal, né? Mas é sem gíria também, né? E no texto, não sei se vocês percebem, há muitas repetições, idas e vindas, mas a gente não perde, mas tem fluidez, não perde a fluidez nunca, né? É bem interessante notar isso. E a história do Momo comentando é como se tivesse o Momo do lado da gente, né? A gente fica sentado ao lado dele, escutando tudo que ele tem a dizer. É essa sensação que me deu, pelo menos, né? Que eu li agora, eu li quando saiu, né, em português, e reli agora. E isso ficou mais forte para mim, essa sensação de que ele está do meu lado. Você se esquece do autor e você fica esperando o que o Momo vai dizer, né?
É muito interessante. Então, ele é muito precoce, né? E sensível, e ele se considera filósofo, ele mesmo diz, né? Mas que nunca gostou de causar pena nas pessoas, né? E então ele se diz filósofo e tem umas tiradas no livro todo, né? Mas tem uma que eu achei bem adulta: estar completamente tranquilo só na morte, na vida é sempre pânico. Né? Então, olha só a força dessa frase, né? Então, da tranquilidade só encontrada na morte, que é o tema que aparece constantemente no livro todo. Né? Para substituir a falta da mãe, ele quer um cachorro, né? O Momo quer um cachorro, vai até um canil e dá um jeito de roubar o cachorro, que é um poodle, e leva para o apartamento, e a criançada brinca muito com o cachorro, mas ele vai para a rua com o cachorro e a pessoa oferece 500 francos e ele vende. Só que ele jogou dinheiro no esgoto, né? Aí a Madame Rosa, quando ele contou para a Madame Rosa que jogou dinheiro no esgoto, ela não acredita. Ele fala assim, ele só pode ter um problema psiquiátrico, né? Então, um dos medos dela, porque ela sabia que o pai dele, ela sabia a história do pai, né? Então, estava com medo de ele ter problema psiquiátrico, não é possível. Aí ela leva ele para consultar com o Dr. Katz, né? E aí é muito interessante que começa, já tinha aparecido, mas a capacidade do, 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 do Momo de criar fantasias para fugir dos momentos de infelicidade, né? Então, atrás do Dr. Katz tinha um barco à vela que daí servia de meio para o Momo viajar bem longe. Essa foi a primeira viagem dele, né? Em outra passagem do livro, ele quer ir para muito longe, para um lugar cheio de outra coisa, e até procura não imaginar para não estragar. Poderíamos manter o sol, os palhaços e os cachorros, que não é possível fazer nada melhor no gênero. Então, nesse mundo imaginário, ele queria palhaço, né? Queria cachorro e queria, né, desculpa, os palhaços, o sol e o cachorro. Então, é interessante essas viagens imaginárias, é o jeito dele se refugiar, né? Ele tinha esse refúgio que era a imaginação, a fantasia, né? Então, é interessante o que ele fala dos palhaços. Sempre ele está com os palhaços, né? Ele diz que os palhaços não têm problema de vida ou morte. Eles foram inventados sem leis da natureza e nunca morrem. Eram todos tão burros que estavam sempre de bom humor. Muito são tiradas muito incríveis dele, né? Então, os palhaços foram inventados sem as leis da natureza. Então, ele tinha a companhia frequente dos palhaços, né? Quando dormia à noite, quando a Madame Rosa já estava bem doente, ele sempre recorria, né, aos palhaços, tá? Então, então o Momo é um personagem encantador, né? Como eu já falei, a gente fica o tempo todo do lado dele. Ele tinha um objeto, né? Com o qual ele brincava, e ele também tinha fantasias, que era um guarda-chuva chamado Arthur. Angélica, o guarda-chuva chamado Arthur. O marido da Angélica, meu sobrinho, é Arthur. Ele vestiu o guarda-chuva e ia fazer piruetes com o guarda-chuva na rua e ganhava dinheiro com isso, né? Então, como eu já falei, ele se dizia filósofo, né? Mas o Dr. Katz também tinha as suas filosofias. Ele diz o seguinte para a Madame Rosa: as coisas mais difíceis de curar não são as doenças. E olha uma coisa para vocês: não existe nada mais contagioso do que a psicologia. Essa fala do Dr. Katz. E o Dr. Katz gostava muito do Momo, então ele dizia: olha, você nunca foi uma criança como as outras, e nunca um homem como os outros. Eu sempre soube disso. Você é um garoto muito inteligente, muito sensível mesmo.
Às vezes, isso dá grandes poetas, escritores, e às vezes revoltados, né? Então, o fato dele ser muito sensível pode dar escritor, etc., mas também revoltado, né? E aí, como a gente sabe, a Madame Rosa vai se... a saúde dela vai se deteriorando, né, a olhos vistos, ela não consegue mais subir a escada, ela pesava 95 quilos, né? Então, e aí ela tem uns momentos de ausência em que ela fala polonês, que é a língua materna dela. Ela nasceu na Polônia, né? Então, ele fica... Ele segue a Madame Rosa durante uma noite e descobre, né, que ela tem o esconderijo e ela pede encarecidamente para ele não contar para ninguém, né? Então, quando o seu amigo disse para o Momo uma vez que era possível viver sem amor, ele caiu no choro, né? E a gente percebe esse amor que aparece dele com a Madame Rosa e vice-versa. É um amor, tem um adjetivo assim, lancinante, né? A ponto dele ficar deitado com ela apodrecendo e ele ao lado dela, né? E o grande professor é o seu amigo, que ele fala que ele não seria a mesma pessoa se não tivesse o seu amigo, né? Seu amigo também, um grande filósofo, ele diz assim, ó, nada é branco ou preto, e que o branco, às vezes, é o preto que se escondeu, e o preto, às vezes, é o branco que se mostrou, tá? Então, é interessante também notar as frases dele sobre felicidade. Ele diz assim, não faço questão de ser feliz, ainda prefiro a vida. Interessante esse contraponto, né? Ele fala, não vou me jogar dentro da felicidade antes de fazer tudo para me livrar dela. Ele se recusa a se drogar. O amigo dele, o Mahut, que é mais velho, se drogava. E ele achava que isso era, né? Ele fala, para ele é buscar a felicidade. E essa busca de felicidade ele não queria. Ele preferia a vida, né? E então o seu amigo também falou que a humanidade é apenas uma vírgula no grande livro da vida. E o Momo acrescenta, quando um velho diz uma estupidez dessas, não vejo o que possa acrescentar. Ora, então, ele é irônico, ele é cínico, né? E é impressionante, e muito adulto, né? Então, e é uma coisa que percorre o livro todo, aparece inúmeras vezes a aproximação da morte e a vontade de morrer do Momo. Diz assim, o Momo logo no começo, olha, deitei no chão e fechei os olhos e fiz uns exercícios para morrer. Mas o cimento estava frio, eu tive medo de pegar uma doença. Ele queria morrer, mas eu vou com medo de pegar a doença. Ele sentia vontade de morrer todas as vezes que via Madame Rosa muito doente. Ele diz assim, eu também sorria, mas por dentro minha vontade era morrer. Quando temos vontade de morrer, o chocolate tem um gosto melhor do que o normal. Eu também, às vezes, tenho vontade de morrer de tanto que queria ser forte, né? Isso percorre todo o romance. Não sei se não dá para, aliado também ao medo da velhice e outras observações do Momo, né? Dá para perceber o suicídio do Garry, né? Quer dizer, dá para fazer essa relação. Eu, pelo menos, faço essa coisa da vontade de morrer, que aparece no mundo o tempo todo, né? Essa desilusão, o inconformismo com a velhice e tal, pode ser um dos fatores, claro, né? Mas que não dá para negar a importância da vida dele. É muito interessante isso, gente, porque, assim, como eu fiz letras nos anos 70, na época era o estruturalismo. Gosto muito do estruturalismo, mas você não podia nem falar onde o autor morava, onde ele tinha vivido, nada. Quando eu fui fazer pós, né, eu já tinha 37 anos e tal, eu fui fazer um curso de literatura brasileira, o professor começou com a análise da vida do Graciliano Ramos.
e falando da importância da vida e tal. Então, eu vivi 2 momentos, assim, né, da análise literária. Né? Óbvio que eu acredito, principalmente no caso desse livro, não dá para negar a vida dele, a tragédia que foi a vida dele e os escritos todos. Eu estou com mais 2 livros aqui dele, que eu vou ler agora, com certeza, mas esse, A Vida pela Frente, eu acho, talvez seja realmente o mais trágico. E tem o livro que é a autobiografia, esse não foi traduzido, né? Que chama A Promessa, La Promesse de l'Aube. Tá? Então, aí, em outros momentos, se aparece a ingenuidade, ele como criança, imaginando uma futura profissão, ele diz que seria policial ou terrorista. E é interessante que ele fala sobre terrorismo. Os terroristas fazem assalto à mão armada porque não foram notados quando eram pirralhos. Até os que morrem de fome para serem percebidos. Olha a visão dele. Que ele, né, começou, por exemplo, ele ia fazer cocô no apartamento inteiro, daí todas as crianças começaram a fazer cocô, né, para chamar atenção. Né? E depois ele começa a roubar para chamar atenção, e ele deixa claro isso. E os terroristas, segundo ele, fazem isso para chamar atenção, para serem percebidos. Né? Então, mas depois ele fala para Madame Rosa que ele quer cuidar das putas velhas. Né? Ele não quer... e que daí é interessante também, a Madame Rosa insiste muito com ele para ele não ter que se virar na rua, não se prostituir e nem ser proxeneuta, né? Nem ser capitão. Ela insiste, fala com ele várias vezes, né? Você é um menino bonito, então, por favor, tome cuidado. Ela fala mesmo primeiro na tradução, né? De dar o rabo, etc. É bem assim que aparece. Né? Então, uma fala bonita que o Momo resgata do seu Amil é assim: podemos fazer tudo com as palavras, mas sem matar pessoas. Ele fala isso logo depois de falar que o terrorismo, né, ele não queria matar a pessoa, porque o seu Amil falou, não, você pode fazer o que você quiser com as palavras, mas não precisa matar. Né? Então, tem essa questão do futuro aí é bem ser terrorista ou ser policial é bem criança, né? Mas uma cena muito interessante do livro, não sei se vocês acharam também, que é a Nadine, a descoberta do cinema, né? Mas a Nadine tinha um estúdio, né, de cinema em que ela fazia edição de filme, né? Ele passa ali, ele encontra a Nadine e ela convida para entrar e ele fica fascinado com a possibilidade de voltar para trás a vida, porque ele via ela mexer. Então, é um renascimento da vida ao inverso. Isso eu gostei muito desse trecho, né, porque é realmente um renascimento. Tanto é que depois ele vai morar com a Nadine, né, com a família dela. Mas ele diz o seguinte: era o mundo verdadeiro pelo avesso. E era a coisa mais bonita que eu já tinha visto na porra da minha vida. Eu tinha lágrimas nos olhos. Né? Então, foi a senhora Nadine que me mostrou como podemos fazer recuar o mundo. E estou muito interessado e desejo isso de todo o coração. Né? Então, aí o horror à velhice, outro tema que aparece, os limites humanos. Né? Os velhos são atacados pela natureza, que pode ser uma boa de uma sacana, e os faz morrer em fogo brando. Olha que bonito isso. Né? Então, e depois tem a questão do medo. Né? Vocês viram que o medo parece desde o começo, a Madame Rosa tem medo, tem a história de ter sido perseguida pelos nazistas, então ela tem um medo constante. Mas ela fala para o Momo, não é necessário ter razões para ter medo, Momo. E ele fala, nunca me esqueci disso, porque é a coisa mais verdadeira que eu já ouvi na vida. Depois ele se contradiz. Logo depois ele diz assim, era bom ter medo sabendo por quê, pois em geral tenho um medo atroz, sem nenhuma razão, como quem respira. Né? E a Madame Rosa tinha um medo, lógico, primeiro, que os nazistas viessem pegá-la,
o medo de ter câncer e o medo de ficar careca. Ela também tinha assim, um medo constante de ficar careca. Né? Então, aí já numa das consultas do Dr. Katz, quando ele sai da consulta e diz para o Momo que tinha que levá-la para o hospital, o Momo chora convulsivamente, né? E ela pede insistentemente para o Momo não deixar que isso aconteça, porque lá eles vão fazer com que ela viva como um vegetal, e ela não quer isso de jeito nenhum. O Momo se recusa a ver a deterioração da Madame Rosa, né? E ele fala isso devia deixar os velhos, que seu amigo já era bem velho também, e Rosa no campo até que morressem, né? E a Madame Rosa não quer viver mais do que o necessário. Ela não quer viver porque a medicina exige, né? Então, então ele diz assim, assim o Momo falando, ele sugere ao Dr. Katz que aborte Rosa para impedir que ela sofra. O Dr. Katz fica horrorizado e afirma que a eutanásia é proibida por lei. Mas ele continua, nunca vou entender porque o aborto é autorizado para os jovens e não para os velhos. Na minha opinião, não tem coisa mais nojenta do que enfiar a vida, a força, na goela das pessoas. Na goela das pessoas que não podem se defender e não querem mais ter utilidade. Então, né, depois há páginas, assim, uma meia, ou mais, quase uma página inteira, defendendo a eutanásia, né? Mas é interessante a visão que o Momo tem, né? Como você pode escolher, né? E aí se percebe o Garrick, ele na época não tinha o suicídio assistido, mas ele resolveu se matar quando estava com 66 anos, né? E isso aparece com muita força. A questão da eutanásia e da morte é muito forte no romance todo, né? E o que é interessante que a Madame Rosa, o medo dela de morrer nas condições de Auschwitz, né? Porque de onde ela conseguiu escapar. E ela fala que deu o corpo dela até os 50 anos, que agora ela não quer dar aos médicos para fazerem pesquisa científica, né? É interessante isso, né? Ele não quer fazer pesquisa científica. Então, a questão da eutanásia, que também é importante, e algo fundamental é a necessidade do amor, né, gente? Que aparece desde o começo da obra, né? Então, aí fica muito claro, quando os vizinhos descobrem o cadáver em decomposição, né? Momo estava deitado ao lado dela com seu guarda-chuva. Por quê? Porque queria morrer com ela, por causa dessa lancinante necessidade de amor que percorre toda a obra, né? Então, e aí você percebe também no livro coisas da mãe do Garry, da Madame Rosa, né? Uma super protetora, judia, né? Que cuida do filho aí como se fosse um filhote de animal, aí protegendo de todos os reveses da vida, né? Então, no filme, né, da vida dele, que é a ausência da mãe, é expressa dolorosamente também. Então, e aí no livro, a Madame Rosa tem essa coisa de ser uma mulher fria também e extremamente, desculpe, não é fria, amorosa, né? Então, além de tudo isso que eu pude notar, um outro tema é a loucura. A epígrafe do livro é assim: o sabor da vida é para os loucos.
Eu espero nunca ser normal, Dr. Katz, o Momo falando para o Dr. Katz. Só os canalhas são sempre normais. Farei tudo para não ser normal, doutor. Outra frase dele: os doentes psiquiátricos são pessoas a quem explicamos o tempo todo que eles não têm o que têm e não veem o que vem. Então isso acaba os enlouquecendo. Você mostra para o louco que ele não vê o que ele vê, nem que ele sente o que tem, o que ele sente, etc., nem o que vê. Então, gente, olha, concluindo aí, o romance é uma obra-prima, vai ao fundo das coisas sem perder nunca a leveza. É um milagre de humor e tragédia ao mesmo tempo. O humor aparece como legítima defesa contra a adversidade, principalmente contra essa situação desumana que vivem os personagens. É uma história de amor, de ternura, de amizade, apesar dos obstáculos que podem estar no caminho, como a religião, a nacionalidade, a pobreza, a lei, a justiça, a medicina, inclusive. O amor e o cuidado não dependem de laços sanguíneos e podem nascer onde menos se espera, mesmo em meio a tanto sofrimento. É um livro que nos faz rir e chorar. As últimas páginas em que narra a morte de Rosa e como o moço se mantém ao lado dela são muito tocantes. É um condensado de emoções fortes em um pequeno bairro, em um pequeno edifício, em um pequeno apartamento em Paris. Esse romance é lírico, ingênuo, sombrio e violento, mas permeado sempre por um bom humor contagioso. É uma bela e trágica história de amor. Ó, uma expressão que o pessoal jovenzinho tem usado, fala assim, alugou um triplex no meu cérebro. Agora, ó, o livro foi assim, né? Porque eu não tinha toda essa história, né, do autor, uma coisa linda. A gente dá vontade até de pegar o livro de novo, começar tudo de novo. Mas eu sugiro que vocês vejam essa Promessa ao Amanhecer no YouTube. Vale a pena ver, vale a pena. Aliás, eu queria falar também o seguinte: o filme da Rosa Momo eu não consegui ver. Ruim demais, péssimo. Aí eu descobri que o primeiro filme foi em 1977, chama Madame Rosa, A Vida à Sua Frente. Está no Netmovies e eu consegui ver. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro de 1978. É excelente. E a atriz é a Simone Signoret. Não sei se os mais velhos devem se lembrar da Simone Signoret, né? Ela ganhou por prêmio César, que é o prêmio francês de melhor atriz. E o filme ganhou o melhor filme de 78. Né? Vale a pena, procure. Né? Demorou para encontrar, porque eu achava que era YouTube, depois o Netmovies chama Madame Rosa, A Vida à Sua Frente, 77. Vale muito a pena. Eu vi esses dois filmes essas 2 semanas aí, né? Tive o Promessa ao Amanhecer é fácil de encontrar. Esse aqui já demorei um pouco mais, mas vale a pena. Porque é um filme... É muito bom. A Simone Signoret está perfeita como Madame Rosa. Perfeito. Vou procurar. Procurem e digam depois se vocês conseguiram achar. Rômulo, agora você está com essa, né? Com a missão aí de completar. Mas ele é o psicanalista, né? Então é o que eu não sou. Então. Não, bom dia a todos, todas. Agora ficou mais fácil depois que vocês falaram. Vocês me ajudaram. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela oportunidade de ler esse livro. Às vezes a gente tem tanta coisa para ler, sempre, e alguma coisa vai escapando, vai ficando para depois, e um convite para ler um livro é algo que pode ser reajustar muita coisa, né? E eu acho que eu vou fazer alguns comentários sobre o livro, acho que por outros caminhos, e acredito que pode ter uma boa confluência com o que o Francisco falou e com a apresentação também que você fez, Suzy. Eu quero tomar a primeira pergunta do livro, né, que aparece nas primeiras páginas, ela reaparece depois, no fim,
e é, de certa forma, respondida por todo o livro, mas é enunciada assim, explicitamente na última frase, né? Quando ele pergunta no início, é possível viver sem amor? Né? E depois, lá no final, ele pergunta, é possível viver sem ter alguém para amar? Sem alguém para amar? Né? E a resposta final, como todos sabem, é preciso amar. Né? Navegar é preciso, viver não é preciso. E essa pergunta foi orientando a minha leitura e depois estou já alguns dias pensando sobre todo o livro, toda a beleza do livro, toda a força do livro, e fiquei pensando numa coisa, que é o que o Nietzsche fala, né, do amor fati. E nesse amor que o Momo vai vivendo, tem uma postura, uma posição e uma ética estoica que ele vive, né? Uma posição diante da vida e diante da felicidade, diante do morrer, diante do envelhecer, diante da dor, do sofrimento. Que eu fui recorrer a Nietzsche e ele diz do Ecce Homo que minha fórmula para a grandeza do homem, no homem, é amor fati. Nada querer diferente, seja para trás, seja para frente, seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo. Todo idealismo é mendacidade ante o necessário, mas amá-lo. E acho que o Momo vai fazendo isso, né? Ele, o tempo todo ele vai fazendo um amor pela via da afirmação desse amor. Um amor que não é um amor do ressentimento, não tem nada de cristão nesse livro, de uma moral cristã, muito pelo contrário, tem a afirmação de uma outra moral, que é uma moral que me parece ter uma base estoica de afirmação de um bem que não é nunca negociável, né? Porque você, de certa forma, aceita o trágico, entende o trágico da vida humana e se põe junto a ele. Sem a... É sempre, acho que, delicado pensar isso, porque temos uma contaminação muito grande dessa moral cristã, então é difícil pensar sem isso, que é até onde fica a resignação, né? E que eu acho que o modo de vida grego e estoico não tem resignação. É uma outra maneira, uma outra postura de encarar isso. É uma outra postura de encarar a velhice, né? A feiura do corpo da Madame Rosa, de encarar que ela está morrendo. E mesmo assim não abrir mão desse amor. Isso parece que é uma coisa muito forte no livro, que sustenta todo o livro. E talvez parte, né, além de toda a escrita, com palavras muito precisas, né, com frases muito bem colocadas, um texto muito limpo, do meu ponto de vista. Não tem um excesso, uma palavra a mais, assim, meio torta. Todas as tiradas são muito bem colocadas, né? O que o Francisco, acho que falou muito bem, né? Ele é uma criança e, ao mesmo tempo, numa mesma sentença, traz um juízo muito sofisticado, de um adulto que reflete a vida, né? É um seu Ramilo encarnado também no próprio Momo, né? Isso dá uma força para essa criança que, de certa forma, em alguns momentos eu achei até que ele era Deus. Achei que a criança já não era mais criança, né? Ele tinha se tornado uma outra coisa, de tão grandiosa, tamanha força de um menino que ele vai fazendo o tempo todo questão de dizer que ele tem 10 anos. E depois ele descobre, não, agora eu ganhei 4. E tem que se haver com isso, né? E justamente pelo fato de não ter uma datação, né? Eu não fui datado.
É como se ele fosse alguma força muito maior do que algo que pode ser datado, né? É alguma coisa que é uma força do trágico, talvez, né? Que sustenta, que atravessa a nossa experiência humana. Então, não tem como datar. Ele até ganha depois de 4 anos, mas essa força já está colocada, né? E a força do amor, nesse sentido, da afirmação da vida, né? E a morte também como afirmação, não como negação, né? Não como perda, como ausência, como ressentimento, mas a afirmação da morte no que ela tem de trágico e de concreto e de vida dela, né? E dela mesma, né? Os estoques chamam de indiferente. Ela é indiferente, indiferente à sua vontade, né? Você não é capaz de pensar ou fazer nada que pare um sentido de deterioração, de perecer, né? Um sentido de apodrecimento que o Momo sustenta, né? Ao lado de um corpo morto, né? Então, isso eu acho muito forte no livro, né? Não só por essa figura maravilhosa que é o Momo, que acho que todo mundo se apaixona por ele rapidamente, assim, quer abraçar o Momo, né? Queria vê-lo, mas ele está em muitos, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante demais nesse livro é que tem uma geografia parisiense e que ele vai colocando o nome das ruas. São muitas. E eu fui colocar tudo no Google Maps. Legal, você não fiz. Mais do que Belleville vai produzir um círculo. Um círculo. Se você faz, pelo menos para mim apareceu assim, não sei se depende da ordem, né? Produzir um certo círculo na periferia de Paris. Com uma outra saída para mais longe, né? Uma praça que é Madame Rosa vai, mas você faz um círculo fechado, e aonde os imigrantes estão fora, aonde os negros estão fora, aonde os africanos de muitos lugares diferentes do continente africano imigram, os judeus, os árabes, os velhos. A vida passa por ali, por essa periferia, por essa clandestinidade, né? Pela clandê, como é o nome do prostíbulo lá que ele fala, né? Então é na clandestinidade que a vida vai acontecer. Quando ele conhece os 2 meninos lourinhos, ele diz que eles não viveram, né? E a vida está nessa circulação toda que o Momo faz por essas ruas, né? Ele tem um trânsito, assim, e todo mundo se apaixona por ele, os próprios outros personagens se apaixonam por ele, vão gostando dele, dão dinheiro. São personagens de uma certa invisibilidade social, né? De uma periferia, são prostitutas, são travestis que se prostituem, são pessoas proxenetas, o cara que engole fogo, palhaço, pessoas do circo, são personagens da vida que compõem uma vida que não se apresenta, muitas vezes, ao Estado e à formalidade do Estado. Parte do medo, né, o tempo todo, é de ser apanhado pelo Estado, né, ser tomado pela assistência social, E os documentos são falsos, né? Mas é justamente pela falsidade dos documentos que eles se constituem. O outro está sempre se apresentando nessa falsidade dos documentos. Há uma bobagem, né, acreditar no RG, né? O Estado produz essa bobagem, né, no CPF, né, você cola cara crachá, como tinha no programa, né, do Flávio Silvino falava, né, cara crachá.
como se fosse colar-se essa identidade. Ele vai perverter isso, vai mostrar, não, a identidade está circulando o tempo todo por outros espaços, por outras formas de constituição afetivas, por outros agenciamentos, com uma geografia também da cidade que não se reduz, que não cola, não é colada, não é submetida. No momento que o Estado captura essa vida se apaga, de certa forma, né? Essa vida é anulada, é mortificada. Acho que Caio, você levantou a mão? Opa, oi? Tudo bem? Eu estou aqui contra o... Tá. Não, mas não é para te interromper. Mas quando você acabar de falar, quando você acabar, eu falo. Tudo bem. Tá bom? Tá, claro, tudo bem. Então, essa coisa do falso, né, do verdadeiro e do falso. E é interessante que a filosofia estoica, o pensamento estoico, ele tem uma das suas partes, né, que compõem, é uma encarnação da lógica. Ela transforma o pensamento aristotélico de outra maneira e forma a lógica numa definição simples, pelo menos o Pierre Banque fala isso, que é a ciência do falso e do verdadeiro. Estabelece condições de verificação do falso e do verdadeiro. E ele joga com isso, né, no livro. Ele vai produzir, diante da identidade, que é outra questão também clássica da filosofia, o que é o verdadeiro colado no falso, né? Ou qual é a identidade colada no falso, descolada de uma suposta identidade verdadeira. Acho que tem esse jogo do imigrante que não tem identidade, que não tem registro, nessa inscrição nessa cidade, ele tem uma outra inscrição, ele circula por outro lugar, né? Ele estabelece outras políticas afetivas, né, de cuidado, inclusive, né, de cuidado entre eles, né, são esses camaroneses que vão cuidar da Madame Rosa, né, que o Momô fala, não, eles eram canibais, mas deixaram de fazer isso. Agora eles não estão mais comendo ninguém, então só trouxeram um carneiro. E tocam tambor, tocam seus instrumentos, e sentam no chão, e se cuidam, e carrega o médico judeu nas costas, carrega a Dona Rosa, balança o corpo dela, né? Então tem todo a travesti senegalesa, ex-campeã de boxe, né, que trabalha duramente lá, se virando, e tem um amor muito grande, e cuida, né, sem pedir nada em troca. Esse amor estoico, de certa forma, é isso, né? É um amor que não tem nada em troca, não tem nenhum pedido, não promete nada, que é o que o Momô faz, né? Quando encontra Nadine, e lá no final ele repete isso, assim, eu não prometo nada. Vamos ver. Né? Ele está ali. E estar ali é a afirmação desse estar ali. Né? A sua presença, ela é afirmativa, ela não é uma mera consequência, uma mera conjuntura, né, da tristeza das condições sociais e da miséria. Acho que tem uma beleza muito grande nesse encontro com a Nadine e depois com o Dr. Ramon, né, uma espécie de médico que a gente não sabe muito bem que figura é essa, mas que o encontro com a Nadine é um encontro com a possibilidade do recuo. Né? Então, é um traço do cinema. Né? Não é tanto, no meu entendimento, um encontro com a grandeza do cinema, da magnitude ali, mas é um traço, né? Um traço mecânico do cinema, a possibilidade de você manipular o vai e vem das cenas, né? Refazer, andar para trás várias vezes e colocar a palavra na boca da cena, né? Na boca do ator,
em cena. E eles são dubladores, né? Eles botam a palavra na boca. E achei isso muito interessante, porque em algum momento ele diz que vai ser várias coisas, vai ser policial, vai ser terrorista, vai ser um momento que ele diz que vai ser escritor e vai escrever Os Miseráveis, né? E é mais ou menos nesse momento que o Ramil começa a chamar ele de Victor, né? De Victor. E ele vai escrever sem ter que matar pessoas. Eu fiquei pensando, Bessa, nessa sentença, sobre o que significa escrever sem matar pessoas. E só entendi, se é que eu entendi, encontrei pelo menos uma forma de escapar desse problema que ele colocou, que só é possível escrever sem matar pessoas numa posição da afirmação da vida, essa afirmação histórica. Então, as pessoas não precisam morrer para as coisas seguirem. As coisas seguem, inclusive para a morte e com a morte. Mas elas não são obstáculos a serem retirados, né? Interditados, afastados para que alguma coisa passe. Não, as coisas passam, a despeito da sua vontade. Então, essa escrita, né, que eu acho que se conecta também com esse recuo que ele descobre, e é um momento que ele consegue fechar os olhos e sentir nos braços da mãe e ver as pernas com as botas da mãe, pela primeira vez, é o que vai estar lá na última, penúltima páginas, que a gente descobre que ele está, o interlocutor, não somos nós apenas leitores, mas a Nadine, o Ramon e os meninos. Então ele está recuando a sua vida o tempo todo no livro. A narrativa do texto, ela vai num sentido, mas ao mesmo tempo você descobre que é fruto de um recuo, né? É fruto de uma elaboração. É ele contando para alguém que não é apenas uma narrativa sem interlocutor, tem um duplo interlocutor, né? Tem um leitor e tem um personagem ali para o qual ele dirige essas palavras e essa construção toda dele, da sua própria experiência de amor, né? De afirmação do amor. Não sei se tem... Quer dizer, tem muita coisa nesse livro. Tem um outro traço também que passa assim, muito sutilmente, assim, não é desenvolvido, que são as guerras coloniais, né? Há uma possibilidade, o Ramil fala, pense que seu pai foi um guerreiro, alguém que lutou na Guerra de Independência da Argélia, né, e morreu lá. Né? Tem algum momento que fala do Vietnã também. É interessante, não tem nenhum desdobramento maior, assim, mas é só uma pontinha de localização dessa França, desse Estado, né? Desse Estado que vai produzir guerras coloniais, que vai produzir todo um problema que liga o imigrante naquele território também, né? Por conta de toda uma devastação colonial, né? Todo um problema muito profundo de mazelas sociais, de violência e destruição das condições de vida, de sociabilidade, de governos, de tudo em países colonizados, né? Primeiro, o Vietnã, a Indochina toda foi colônia da França, né? Desde o final do século XIX. A guerra começa lá pelos anos 30, tiram os franceses e depois vem os estadunidenses lá para fazer a outra fase da guerra, né? A fase mais brutal até.
E na Argélia também, né? E em solo parisiense também, essa questão está colocada. O livro, se não me engano, é de 70. Toda a questão está muito recente, né? Então, acho que ele aponta essas coisas. O personagem também, que você não tem certeza se é argelino, mas tem uma indicação, para ele poder ser um argelino, né? Então, essas religiões também, que não são cristãs, que produzem tensões no território francês, no Estado francês, na vida cotidiana, de entrada ou não, né, nessa produção de uma vida fora, que não é contada, né, pensando no filósofo Jacques Rancière, que vai pensar a política como uma forma de contar, né, os não contados, e o contado, a inscrição no logos, né, é a possibilidade de partilhar a experiência política. Essa margem toda está, de certa forma, não escrita, né? Não são franceses, né? É o francês e o não francês. Quando a perspectiva do livro, por onde passam, né, por essas calçadas de prostitutas e hotéis e sexy shops, a vida está pulsando. Pulsando e muito, né? Muito mais do que pela via da formalização do Estado, da identidade, da representação, né? Então, vai romper com essa lógica toda da representação. Por fim, acho que imagino que outras pessoas também queiram falar, né? Eu voltei a um texto do Deleuze, a lógica do sentido, e ele vai falar do Jean Busquet. O Jean Busquet tem uma frase que é a seguinte, assim, a minha ferida existia antes de mim, nasci para encarná-la, que é o livro que o Deleuze está pensando também, estoicismo, né? E esse escritor, poeta francês, ele fica paraplégico na Primeira Guerra Mundial e vive uma vida de afirmação. E ele diz isso, a minha ferida estava lá já, eu só nasci para encarná-la. Como se o destino trágico já estivesse colocado. Você não tem como fugir. Você segue ele, você abraça e afirma ele. Morrer é um destino nosso também, parte do nosso destino, né? Que afirmamos a morte, uma morte doce, como ele chama, né? Em algum momento, quando ele fala da eutanásia, ele fala disso, né? Por que não a morte doce para Madame Rosa? Por que mantê-la viva como um vegetal, quando a vida já se foi, né? Quando a vida já não está mais ali, né? Quando a vida é afirmada por outros desejos, né? Pelo desejo do discurso médico, das técnicas de manutenção e prolongamento de um corpo. Acho que é isso por enquanto, né? Acho que vamos abrir para as outras pessoas falarem, que acho que vão aparecer coisas muito boas, e a gente pode continuar o bate-bola, né? Eu tenho aqui algumas coisas também, mas eu prefiro até, né, ouvir o pessoal, a gente abrir para mais outras pessoas. Vamos começar com o Caio. Caio. Oi, bom dia. Eu tenho 2 comentários e uma pergunta. O primeiro comentário vai em cima do que o Francisco, posso chamar de Chico, né? O Chico disse, e em cima do que o Rômulo também disse. O Chico falou naquela alternância entre a maturidade e o olhar de criança, né? Que ele alterna um pouco, e isso está ligado ao que o Rômulo disse, né? Ele se sentia, bem, ele achava que tinha 10 anos de idade, mas ele sentia que havia alguma coisa errada. E quando ele descobre efetivamente que ele tem 14 anos ou algo assim, ele sente que isso referenda, ratifica. É como se ele dissesse, eu posso pensar assim como eu penso, eu não sou uma normalidade, afinal eu não tenho 10 anos, eu tenho 14. Vem como se fosse uma ratificação, né? Ele se sente talvez mais à vontade para pensar e ser como ele é, porque ele sabe que efetivamente ele tem 14 anos, não 10. Né? Então, acho isso bem interessante. A outra coisa é que esse livro, né, o Rômulo falou, né, ele foi ali ao Google Maps e ficou buscando, né, bem, onde é que essas pessoas andam por essa cidade, né, e você percebe que ainda né, se você vai
a Paris, você percebe claramente quando você anda de trem, você percebe que a Paris turística é aquela Paris que está bem delimitada. E Romain Gary, eu imagino, não sei, mas imagino que ele morasse dentro dessa Paris clássica, né? Essa Paris de cartão postal, mas ele sai dela e vai dar voz a essa gente, né? E curioso que eu estava lendo um texto outro dia que a Sizue me passou, um livro, né? Eu fui ler alguns textos dele. Eu não lembro quem é o autor, é o Jaime Ginsburg, eu acho. E ele diz o seguinte, como é que é interessante, ele pega dois livros, né, o Vidas Secas, do Graciliano, e pega A Escala da Estrela, da Clarice Lispector. E ele fala, olha, interessante como é que tanto a Clarice como o Graciliano são pessoas cultas, urbanas, que dão voz, né, de um lado a um retirante, né, o Fabiano, que mal consegue formular uma frase, né, com alguma inteligibilidade, e a Macabeia, que saiu desse meio e foi para a cidade, mas não se considera nem gente, né? E é o que o Romain Gary faz nesse romance, né? Ele consegue dar voz a essa... Isso está mudando de uns 10 anos para cá, 15, 20, eu acho, né? Porque você consegue ter gente desses locais falando por si mesmo, né? Mas não é o que acontece, não é o que acontecia, né? Você precisava que alguém fosse lá e trouxesse essa voz para dentro do debate, né? Então, são os dois comentários, porque eu acho que o Rômulo e o Chico já esgotaram, assim, porque várias coisas que eu pretendia dizer já disseram, então eu me dispenso de ficar comentando. E outras que eu não ia comentar, claro, né, que foram trazidas para cá, muitas outras. E a pergunta é para o Chico. Quais são os dois livros do Romain Gary que você separou para ler? Porque eu fiquei curioso de saber quais são. Aliás, eu tenho aqui. Chama Abraço Apertado. Acabou de sair. E As Pipas. Joia. Vai para anotação. Eles foram lançados recentemente. Então, meu filho, que continua sendo o editor, né? Então, ele passou para mim. Eu vou ler agora. Eu fiquei mais preocupado com a vida pela frente, eu vou ler agora. E esse Abraço Apertado tem uma coisa interessante. Ele enviou os originais como Emília Ajar. Aí, o editor, como não conhecia, não sabia quem era, mudou o final. Mudou o final. Quando ele descobriu que era o Romain Gary, que tinha... Daí, ele manteve. Então, aqui na edição brasileira, tem os dois finais. Que o cara mudou o final não sabendo que era o Romain Gary, que já tinha sido premiado com Goncourt e tal, senão ele não teria mudado. Ele mudou achando que não estava bom. Olha que coisa interessante. E aí tem dois, e aqui tem os dois finais nesse Abraço Apertado. Tá bom? Obrigado, Chico. Obrigado. Nada, que é isso. Tomara que vamos ler, eu também vou ler antes do próximo. Isso é muito interessante que você acabou de dizer, né? Eu não sabia dessa história. Eu também fiquei sabendo que meu filho é editor e contou, né? Porque eu também não tinha ideia. Tem a ver com essa discussão que a gente estava fazendo, né? Por exemplo, do falseamento. Assim, por que o editor se autorizou a mudar? Se autorizou a mudar porque não era um autor consagrado, mas era simplesmente o Romain Gary, que já era bem conhecido, com o prêmio Goncourt, né? Que é o prêmio literário mais importante da França. Mas acho curioso, assim, por que depois ele recua diante do texto, né? Diante da identidade, ele recua. Então, o texto que ele escreveu não era bom o suficiente. Gozado. Então... É interessante isso. Ele viu um fantasma na frente dele. A gente conhece várias histórias, né, de escritores famosos que não são aceitos, né, no começo, tem muita dificuldade para publicar seus livros. Eu tenho uma matéria aí que tem vários escritores famosos que não conseguiram publicar, né, as suas obras. Foram recusados mesmo durante muito tempo, né? Isso é muito comum. Paulo, por acaso você quer falar? Você botou uma sinalização lá, não sei.
entrou por acaso essa ligação, porque houve um erro no meu computador. Mas eu gostei muito das observações e, como falou dos históricos, ficou com a questão. A ética histórica. Não estou ouvindo direito, Paulo. Baixa um pouquinho a câmera, Paulo. Talvez se a gente olhar a sua boca, a gente consiga ouvir melhor. Claro. É que o meu computador está meio. Isso. A ética histórica surge no momento em que a cidade grega está sob o domínio de um império. Né? Então, a ética, quando a ação política fica limitada. Né? Aí você me lembrou que é um momento o Ciganzerla, o bandido da luz vermelha. Ele disse, a gente não pode fazer nada, avacalha se esculhamba. E me chamou muito a atenção também essa coisa da impostura e o nome Momô, Rei Momô, né? E que tem, assim, Momo, o palhaço, etc., né? E também Romain Gary. Eu tiraria o I, romance. Não tem passado, então se joga com as palavras. Né? Você vê que cada um traz uma É, coisa, né? Assim, é muito legal falar sobre livros, porque expande mesmo a nossa interpretação, nosso. Tem pedaços. Fica à vontade. Não sei se você vai continuar, Paulo. É só um pedacinho, um trechinho que me chamou muita atenção, assim, ó. É sobre o cachorro, que até fez falar. lá do cachorro. Quando levava ele, o cachorro, para passear, sentia alguém, porque eu era tudo que ele tinha no mundo. Eu achei muito importante, inclusive, com os psicanalista, né? Porque eu era tudo que ele tinha no mundo. A importância do desejo do outro, né? Como ele também que fantasiava se tornar terrorista, porque aí a existência dele ia ser marcada, não existe. Né? Interessante. Angélica? Olá, bom dia a todos. Que delícia ouvir vocês, né? Sim. Esses resumos estão cada vez melhores, cada vez mais abertos à sua interpretação. Sizue, tem sido muito bom de escutar. Chico e Rômulo, né? Um privilégio, gente. Que bom, que outra leitura vocês deram aí esse livro. Eu queria, assim, uma delícia falar de amor, né? Assim, sábado de manhã, eu acho que eu também fiquei com essa sensação que o Rômulo reforçou bastante, né? Esse livro é um livro que fala sobre o amor, mas eu fiquei pensando também, além do amor, na questão da dignidade, né? Assim, a Madame Rosa, né, envelhecendo, trazendo uma decrepitude, né, na beleza, no corpo, né, na gordura, né? Daqui a pouco ela aparece mijando e cagando, né? E o quanto o Momo vem dando uma dignidade, né, a esses restos, né? E ele vai dizendo numa determinada hora que a feminilidade ela insiste, o feminino insiste, a feminilidade insiste, né? E ele vai dando a ela essa dignidade através do roupão, da peruca e das próprias tintas que ele começa a maquiá-la quando ela já está né, morrendo e já morta, né? Então, eu acho que a dignidade e o amor estão de mãos dadas aí nesse livro, e uma dignidade, inclusive, que ele tem
de cuidar da morte, né, da Madame Rosa. Né? Ele diz, né, por um medo dela, né, ela vem diz que ela não quer vegetar, né? E a gente, Chico, né, já conversou muito sobre isso, né? Sobre a dignidade, até onde, né, se leva uma vida, porque o discurso médico hoje, né, ele vai prolongando a vida de uma forma tão radical que as pessoas tendem a morrer de forma indigna, né, de forma fora do seu círculo familiar, fora dos seus amores, e a dignidade que ele dá, né, no lugar que é o lugar mais dela, né, que ela tinha preparado, inclusive, com mantimentos, com a poltrona, com os mantimentos, com aquilo que era mais dela. Eu achei isso muito bonito. E achei, na página 167, tem uma passagem, é um neologismo que ele faz, que eu acho que a gente podia também, eu queria botar para a gente discutir, que quando o Chico estava, inclusive, falando, né, que o Momo é um garoto muito diferente, muito sensível, né, se não dá um poeta, um escritor, vai dar um revoltado, e aí uma fala depois eu espero mesmo nunca ser normal, Dr. Katz. Só os canalhas são sempre normais. E aí ele faz um neologismo de normalidade com mal de maldade, né? Assim, eu queria jogar isso para vocês, para a gente poder falar um pouco. Quer falar, Rômulo? Fui olhar meu livro agora, ele estava riscado nessa frase. Muito arriscado. O meu também está arriscado. Acho que essa frase é muito forte, né? E ela aponta para coisas da nossa vida também, né? Do nosso tempo, de uma maldade espraiada, incontida, né? Que ganha novas faces, que vem à superfície com muita tranquilidade, né? Uma banalização desse mal, né? Na figura da normalidade, na figura dos homens de bem, na figura daqueles que se colocam sem frear a sua maldade, né? Então, acho que é uma frase que aponta para o futuro, né? Um texto que aponta para para muitos lados, né? Uma França também que vive a tensão da imigração, que é usada como um polo de fortalecimento da extrema-direita francesa. É um discurso, é um tema, né, para eles, é um tema, enquanto para os outros é a vida. Então, essa questão está muito viva, né, muito presente na França e na Europa ocidental, no Brasil, nos Estados Unidos, em muitos lugares do mundo, né, um fortalecimento dessa normalização do mal, né, de uma forma de mal, de uma forma muito ligada a uma relação entre o ele, o nós e eles, né? Uma separação entre nós e eles, um princípio fascista que povoa nossa experiência não só nas grandes manifestações, mas como diz Guattari, no microfascismo cotidiano também. Então, os canalhas, eles aparecem na cotidianidade dos gestos, das atitudes, né? Numa etiqueta, né? Pervertendo o conceito do Norbert Elias, na etiqueta, que não é saber usar o garfo e faca, mas nas pequenas, um regramento das pequenas condutas, né?
Então, isso vai se encarnando na experiência mais sutil e cotidiana, né? O microfascismo tá aí faz tempo, né? Ele ganha novos contornos, né? Ele vai se aquecendo, ele vai sendo deslocado. E isso esses canalhas estão aí, né? Estão aí faz tempo. É preciso perceber esses movimentos, é preciso identificar, denunciar, produzir formas de barrar isso, de certa maneira, né? Então, Rômulo, concordo plenamente com o que você está falando, e retorno aquilo que a Sizue colocou no início. É um livro muito atual, gente. Ele tem 40 e tantos anos, né? Foi lançado em 1975, e é muito atual. Essa realidade de um bairro periférico de Paris, né? É uma realidade de São Paulo, Rio de Janeiro, das grandes capitais, quer dizer, todos têm né, as favelas, o que são, né? E eu achei interessante você fazer isso, Romulo. Eu não tive essa ideia de pegar as ruas e ver no Google Maps a que corresponde aquela região, né? E a gente tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, então mais ainda, né? Mais fácil de delimitar onde vivem todos os excluídos, né? Porque eu não vi o original francês, até gostaria de ver, porque aqui tem essa coisa é um neologismo que o Momo cria porque ele não sabe direito a língua, né, francesa. E aí o tradutor colocou, eu não vi em francês, mas deve ser isso, quer dizer, uma mistura também, do normal com o mal, né, com a maldade. E isso tem muito a ver com essa que eu falei da loucura também, quer dizer, a loucura nesse sentido de não ser de louco psiquiátrico, loucura no sentido de não seguir aquilo que é considerado normal e padrão, né? Que ele fala várias vezes. Aí eu me lembro de uma frase do Fernando Pessoa sobre isso, que é muito bonita. O que é o homem sem a loucura? Nada mais que uma besta sadia ou um cadáver que procria. Então, a loucura ela é necessária ao nosso cotidiano, né? A gente vive uma realidade que essa coisa que a gente está vivendo hoje da extrema direita no mundo, não é só no Brasil, né? E a gente precisa ter escapes, precisa ter algumas. A literatura é uma delas, claro, né? Mas que a gente precisa desses refúgios. Então, aí, Angélica, tu precisa ver em francês como é que é, eu até vou ver, para ver se tem. Deve ser o normal com o mal, né? Então, o tradutor juntou as duas coisas. Luana, você está com a edição francesa? Tô, em francês, é assim, né? Ele fala normal. Deixa eu pegar aqui a página exata. Il n'y a que les salauds qui sont toujours normal. Só que ele quer falar no plural, e aí ele coloca normal com S, não existe, né? Daí o Dr. Katz corrige normaux, que é o plural correto. Então é o mesmo neologismo. É o mesmo neologismo, legal. Obrigado. Obrigado, Luana. Magda. Fechou de novo. Fechou de novo. Fechou o seu microfone. Bom dia. É uma pequena observação que eu me lembrei. Ontem eu vi um pedaço de um documentário francês no Curta, eu não vi todo, e que além dessa coisa da medicina, de manter os corpos e a vida, essa loucura do horror à velhice. Porque as pesquisas que são feitas como se a gente pudesse viver para sempre e voltar ao tempo. Então, era um documentário de pesquisas sobre como você injetar injeções que você pode retroceder no tempo. Eu acabei de ler um livro também do Dom DeLillo, chamado Ponto K, que é todo que é um livro sobre um grupo de pessoas que vão ser congeladas para serem despertadas, né? Quando aquela doença que ela tem, quer dizer, esse horror à velhice e ao fim,
que é colocado na cultura o tempo inteiro. As pessoas não suportam, não têm como lidar com a sua finitude, fica muito difícil, né? Porque é um movimento forte, negando isso o tempo inteiro e considerando isso não um fato da vida, mas um horror do qual a gente tem que se livrar. É isso, porque isso é um negócio que eu fico louca, entendeu? E tem muito a ver com o livro, porque o Momô faz isso, ele pega o dinheiro que a madame, que a Lola dá e compra perfume e tintas, né? Então é interessante porque ele fica pintando, porque ela era muito vaidosa, e ele fica pintando várias tintas, né? Para não aceitar a decrepitude. Isso é muito sério mesmo, Magda. Tem toda a razão. Luana, você quer falar ainda? É só um comentário a respeito disso que vocês estavam falando, porque eu fiquei pensando muito no título, né? La vie devant soi, a vida diante de si. E nisso que tem nessa fatídica conversa do Dr. Katz com o... Tem uma parte que o Dr. Katz fala para ele, né? Você tem toda a vida ainda diante de si. Você pode fazer o que você quiser. E aí ele fica bravo com isso, né? Porque ele fala, as pessoas sempre me dizem isso com ar como se fosse uma coisa boa, só que ele encara isso como uma ameaça. Eu ainda tenho toda a vida adiante, essa vida que não é vivível, né? É uma vida de sofrimento, assim. Então, eu acho que isso indica também para essa falha estatal até, de que não dá para chamar assistência social, porque não vai funcionar aquilo para ele. Eu acho que tem a ver com essa decência de uma vida que vale a pena viver. Então, estava no título, né? Ou seja, é realmente sobre os personagens. Leila. Eu acho que o Caio está na minha frente. Acho que ele levantou primeiro a mão. Então vai, Caio. Diga, por favor. Não, é rápido. É um comentário em cima do comentário da Magda. Essa questão da criogenia e do congelamento e dessas injeções, tratamentos, eu li há pouco tempo também, lá no Vale do Silício, na Califórnia, os caras que têm muito dinheiro lá, os magnatas, eles estão investindo muito nisso. Mas no campo pessoal, eles financiam, né, cientistas, mas isso não está. O cara pode ser dono de uma grande empresa de informação que não tem nada a ver com isso, mas eles estão investindo nisso pesadamente. Eles realmente acreditam que... Inclusive, vi entrevista com um há pouco, agora me fugiu o nome. Ele acha, ele já está com 60 e tantos anos, ele acha que até o fim da vida ele consegue congelar o envelhecimento e começar a retroceder. Eu falei, gente, o dinheiro pode trazer muita coisa, mas sanidade não traz, não. Porque o sujeito é completamente... Ele é visivelmente maluco. Ele acha que é um visionário, mas para mim... Há visionários que são visionários. Há visionários, a maior parte, é só gente maluca. É isso. Leila, por favor. Então, eu também vou falar sobre essa questão que eu vi até um documentário sobre essa dificuldade, né, que o homem contemporâneo tem com a finitude. Mas é claro que geralmente são pessoas que querem cada vez ficar mais ricas, com mais dinheiro, com mais recursos, e elas pensam na possibilidade da sua eternidade, não o resto da humanidade pode se lascar, pode morrer, pode se fuder, que está tudo bem. Agora, aí sim, eles têm duas apostas. A parte europeia rica aposta na eternização da vida através das células tronco. A parte assim, americana com o amálgama, né, do humano com uma coisa ciborgue. Você vira um computador, você vai fazer um download da sua cabeça, e, enfim, e quem sabe você vira um robô humano, né? Mas eu esqueci, que eu vi um documentário sobre isso há algum tempo atrás na televisão. E é verdade, eles estão botando todo o recurso deles, que eles são trilionários, né? Isso. Agora, é óbvio que é para eles, né? E se tudo der errado, vão para Marte
Fica vocês aí se fudendo, sem floresta, sem nada, entendeu? E tá de boa. Mas é isso. E o livro é muito atual porque ele toca em todos esses pontos. Exatamente. Rômulo. Está fechado o seu microfone. Queria tocar em 2 pontos agora, um que a Luana falou, e outro que o Paulo tinha falado antes, quando ela fala que a vida diante de si, né, há uma questão de uma oposição ao encarnado. Né? A vida que está diante de mim não é vida. É uma não-vida, não é nada, é outra coisa. É aquilo que qualquer captura pode fazer e dirigir a sua vida, e dizer como você quer viver, e produzir formas de manutenção de corpos, né, em nome da vida, formas de hospitalizações, né, formas de internações, hospícios que nossa história psiquiátrica tem, e tudo em nome da vida. Sabe-se lá o que quer dizer isso. Uma vida sem afirmação, uma vida negativa, né? Uma vida ressentida. Então é muito interessante o título em francês, porque coloca uma vida talvez em si, né? Diante de si. Não, então, eu tô reclamando desse termo diante, assim, não é diante, né? Ele não vai viver uma vida que está passando ali, né, na frente dele. É o sujeito como espectador, né? Ele não é espectador, ele é totalmente encarnado naqueles territórios, naquelas calçadas, na vida. Por isso que diz que os meninos lourinhos não viveram. A gente fala isso. Ele viveu, e ele vive. E ela o hospital não tem vida, né? Também, ela não tem viver como um vegetal. Outro ponto que está ligado a esse, que o Paulo falou sobre o carnaval, eu tinha pensado sobre isso no Momo, o rei da alegria, e da loucura, né? Da folia também, que toma a cidade. São esses corpos periféricos, negros, travestis, que vão tomar a cidade com uma alegria contagiante. Vão ocupando sem muita licença, né? Sem se adequar, sem ser pela via do policiamento que o Estado produz. O Estado produz formas das pessoas circularem pela cidade, adequações, né? Maneiras ajustadas a uma norma e uma ordem social. Então, o carnaval perverte isso, né? Por um período, e traz uma população para ocupar outros espaços que elas não ocupam, não transitam, uma alegria que não ocupa a cidade, que nunca a gente vê na cidade. As cidades são, de uma maneira geral, muito infelizes, né? Muito tristes. As grandes cidades, mais ainda, né? De concreto, de cimento, de poluição, de engarrafamento, de ódio, de raiva. E o carnaval vai passando entre os carros, né? Entre os prédios, entre os muros, derrubando tudo e mudando tudo por pelo menos um período, enchendo a cidade de confete, de cores, né? De música, de uma música que não vem por uma via oficializada ou por uma via aceita, muitas vezes é a música que vem desses outros lugares, é o batuque, né? O batuque dos negros, africanos que vão tocar no carnaval, né? São as escolas de samba que vêm da periferia, das favelas, vão descer e ocupar o centro da cidade, a Zona Sul, vários bairros, né? No asfalto, no caso do Rio de Janeiro. Então, é interessante esse rei, é o rei da folia, né? O rei dessa loucura que não quer se normalizar, porque essa normalização é dos canalhas. Eles são normais, né? Eles aqui querem a garantia desse ordenamento social, desse ordenamento público, da contenção dessa gente, né? Da invisibilização, da não partilha, do silenciamento e tudo mais, e no limite da eliminação. Né? Gente, que discussão, né? Cada vez eu falo, queria mais, a gente
Já estourou o tempo em 5 minutinhos. Antes de finalizar, como é de praxe, a gente vai mostrar aí o próximo livro, então, que foi escolhido por vocês, ou Desonra, ou Kentucky. Vai ser novidade para mim também, porque é a Catarina que está com isso aí. Vamos ver se ela está aí. Catarina? Um minuto, deu errado aqui, eu vou tentar de novo. Tá. Gente, por um pouquinho a mais, Desonra venceu com 55%, 44% Kentucky. Lembrando que esses livros que não foram escolhidos, eles voltam para uma repescagem, tá? Lá no final. Morro de paixão também, tá, gente? Que esse aqui foi bem... uma discussão bem interessante, porque é uma coisa que a gente nunca falou antes, que é a questão da tecnologia, né? Mas já fica aqui uma dica lá para repescagem depois no final. Rômulo, Chico, muito obrigada, foi lindo mesmo. Obrigada a vocês todos que participaram com a gente também. E dia 29 de outubro, então, a gente se encontra com Desonra. Eu queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz, principalmente por ser esse livro que eu já tinha lido e tive a oportunidade de reler. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Eu quero agradecer também. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por poder conversar com vocês, por poder conversar com o texto, com o livro. Essa leitura foi muito boa de se fazer, assim, muito gostosa, dei várias risadas e, ao mesmo tempo, a coisa era super séria. Isso foi maravilhoso, assim, viver esses dias com esse livro. Estou com ele ainda, né, na cabeça, assim, no corpo. Ele tá aqui o tempo todo. A gente fica com os personagens dentro da gente. Pois é. E é bom, vai misturando com outros, né? Vai misturando. Então, obrigado, foi muito bom. Muito boa manhã. Obrigada, gente. Então, muito obrigada. A gente se vê, então, no mês que vem. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, gente. Delícia. Foi maravilhoso. Encontro lindo. Tchau. Bom dia. Tchau.